Bem-vinda ao Emoções em Harmonia, um espaço de conexão com a essência. Prepara-te para uma jornada de autoconhecimento e transformação. Olá, malta! Bem-vindos ao Emoções em Harmonia. O meu nome é Beatriz Nhantumbo, sou enfermeira, sou coach emocional, sou terapeuta. Eu ajudo mulheres e homens também a transformar as suas vidas através das emoções, fazer aquela jornada de autoconhecimento profundo através da inteligência emocional, através de diversas ferramentas como o tarot, como a radiestesia, para que as pessoas consigam, enquanto indivíduos, encontrar o seu ser, a sua essência para trazê-la cá para fora. Eu acredito que enquanto mais nos conhecemos, mais fácil vai ser a nossa vida. E hoje eu venho falar-vos sobre transformarmos as nossas relações. Aquelas relações que algumas são tóxicas, outras acabam por não ser tóxicas, mas são tão amenas e não nos fazem nem bem nem mal. E também sobre o ter uma relação saudável. É claro que quando nós começamos a transformar a nossa vida, quando nós começamos a percorrer este caminho do autoconhecimento, esta jornada de autodescoberta do ser, da essência, nós vamos sempre notar uma diferença nas pessoas à nossa volta. Não é bem o mundo que muda, não são as pessoas que mudam, somos nós, é a nossa perspectiva que está diferente. É o facto de algo que me incomodava no passado já não me vai incomodar, porque a minha perspectiva mudou. Eu curei em mim o que me incomodava. À medida que nós vamos ganhando inteligência emocional, nós vamos percebendo que somos nós que controlamos a nossa reação. Somos nós quem define o que é que nós vamos fazer perante certa situação, perante certa pessoa, perante certa emoção da outra pessoa. À medida que nós vamos entendendo de onde vêm as nossas emoções, de onde vêm as nossas respostas emocionais, nós vamos finalmente conseguir entender os nossos gatilhos emocionais. E quando isto acontece, quando nós entendemos finalmente o porquê, de onde vem, que situação na nossa infância, e isto vai sempre bater à infância. Ainda há bem pouco tempo vi um vídeo a falar sobre o cérebro da criança, como a criança dos 6 meses de gestação e os 7 anos de idade é uma esponja. Tudo o que é dito, tudo o que é feito, a criança está a absorver. Quando nós compreendemos isto, nós compreendemos de onde vêm as nossas crenças, de onde vêm aquelas verdades que nós tomamos por absolutas. Porque é que nós temos tantas verdades absolutas? Porque na nossa infância, até aos nossos 7 anos, alguém disse alguma coisa tantas vezes que eu, enquanto criança, levei e tomei aquilo como sendo verdade. E é isso que nós, hoje em dia, enquanto adultos, estamos a curar. É essas verdades, esses traumas, essas pequenas coisas que foram acontecendo na nossa infância e que não ressoam com a nossa essência, com a nossa alma, com o nosso plano de vida, nós temos de ressignificar, nós temos de alterar a nossa verdade para uma verdade mais universal. Quando a informação entra no nosso cérebro, nós temos 3 tipos de filtros, nós temos 3 tipos de crenças. Aquelas crenças que generalizam, portanto, que transformam algo específico numa verdade universal, como por exemplo, quando nós acreditamos que não conseguimos nunca acertar numa coisa ou que conseguimos sempre acertar em alguma coisa, portanto, este nunca e este sempre é uma generalização. Temos aquelas crenças de omissão que ignoram as informações, que habitualmente quando eu acredito numa verdade, como eu consigo sempre acertar em algo, ou eu nunca consigo acertar em algo, eu vou omitir todas aquelas vezes que eu não consigo fazer algo. Ou, por exemplo, a crença de ele não se importa comigo. Portanto, eu acredito, só consigo ver as vezes em que a pessoa em questão não se importou. Não consigo olhar para aquelas vezes em que a pessoa que se preocupou, em que aquela pessoa mostrou preocupação e carinho para comigo. Depois temos as crenças de distorção, que alteram a percepção da realidade para que ela se alinhe ao nosso interno. Aqui podemos utilizar o exemplo de
Se alguém não respondeu à minha mensagem é porque está chateado comigo. É quando eu não consigo ver que do outro lado existe também uma vida, existe atividades que a pessoa está a fazer. Eu, em vez de tentar ver o que é que a pessoa estava ocupada com a vida dela, eu distorço essa informação para ela estar chateada comigo porque ela ainda não me respondeu. De cada vez que nós vamos tendo percepção destes filtros, destas crenças, das verdades que nós aceitamos, nós vamos entendendo cada vez mais como funciona o nosso cérebro, como é que nós, enquanto indivíduos, funcionamos, o que é que nós, enquanto indivíduos, acreditamos. E vamos perceber mais à frente que, se eu acredito que isto é verdade para outra pessoa, se eu sou perfeccionista e se eu cobro alguma coisa a outra pessoa externa a mim, eu vou cobrar-me ainda mais a mim mesma. Eu vou ser ainda mais perfeccionista a mim mesma. Eu vou ficar ainda mais chateada comigo mesma. À medida que nós vamos ganhando esta capacidade de ler as nossas emoções, de ler as emoções dos outros, de conseguir entender como nos relacionarmos uns com os outros a nível emocional, nós vamos entender o quão o mundo é um espelho, o quão o que eu vejo de mal na outra pessoa eu tenho em mim, o quão o que eu vejo de bom na outra pessoa eu tenho em mim. Nós, enquanto seres humanos, estamos muito sempre a olhar para o negativo, conseguimos criticar muito as coisas. Nós também somos muito incutidos a isso, à reclamação, a vibrarmos nessas vibrações mais baixas devido a todas as notícias que chegam até nós diariamente. Se nós formos ver um telejornal, o esquema de notícias é guerra, bombardeamentos, coisas más, morte. E depois no fim metem um bocadinho de cultura, depois já nos terem enchido de uma boa carga de energia negativa, uma boa carga de reclamação, uma boa carga de o mundo está a desabar e tu não podes fazer nada. Depois mostram-te um bocadinho de cultura para te animar e para te distrair. Quando nós nos abstraímos disto, quando nós nem sequer vemos televisão, e foi isto que me aconteceu durante um ano inteiro, não vi notícias, é muito mais fácil nós conseguirmos perceber o nosso discurso interno devido a esta bomba que nós levamos diariamente, esta carga, esta chuva de má informação que nós somos bombardeados enquanto indivíduos numa sociedade diariamente. Se tu deixares de ver notícias durante uma semana que seja, tu vais notar que o teu discurso para contigo fica muito melhor, fica muito mais calmo, muito mais coeso. Tu consegues perceber quando é que te estás a tratar mal e paras e pensas, mas porquê é que eu me estou a tratar mal? Mas porquê é que eu não me estou a tratar como se eu fosse o meu melhor amigo? Se eu fosse o meu melhor amigo, o que é que eu me diria nesta situação para resolver esta situação? Nós temos tempo para pensar, nós temos tempo para nos conectarmos com a nossa essência. O mundo é um espelho, tudo à nossa volta reflete o que nós temos cá dentro. Tudo o que nós dizemos reflete o nosso discurso interno. Se nós olharmos, se nós de facto pararmos e ganharmos este tempo para estarmos um bocadinho connosco, principalmente enquanto mulheres, temos aquela conexão mais natural com o divino, com o interno, com a nossa essência, se nós de facto conseguimos parar e entender o que se passa cá dentro para melhorar, nós conseguimos melhorar o mundo simplesmente pelo facto de eu vou-me melhorar a mim, eu vou encontrar-me com a minha identidade. Cada vez mais eu sinto que nós estamos numa grande crise de identidade, nós não sabemos quem somos, nós não sabemos para onde vamos, não sabemos o que estamos aqui a fazer. Nós sentimos-nos perdidos e precisamos de nos encontrar, mas para nos encontrarmos enquanto sociedade, para nos encontrarmos enquanto humanidade, nós precisamos nos encontrar enquanto indivíduo. Mas se nós nos deixamos levar constantemente pelos mídia, pelos filmes violentos, pela violência toda que existe no nosso planeta neste momento, nós sentimos-nos ainda mais perdidos, porque nós não conseguimos sequer ouvir
a nossa voz interna. Portanto, se tu chegaste a este podcast, eu acredito que chegou a tua hora. Eu não acredito em coincidências, portanto, se tu estás aqui, se chegaste até este minuto, chegou aquela hora de ouvir o que tu te dizes, ouvir a tua conversa interna, o teu discurso interno. E muitas vezes parecemos maluquinhos que estamos a falar connosco. Muitas vezes ninguém nos leva a sério quando nós começamos de facto a ouvir a nossa voz interna. Mas o que interessa é isso se tu estás a ir de encontro a ti. Se tu estás a encontrar-te, se tu consegues de facto perceber o funcionamento do universo, se tu consegues ver a beleza no universo, se tu consegues ver a beleza no meio da guerra, se consegues ver a beleza no meio de está tudo mais caro e agora o que é que eu faço? Não interessa porque eu apenas estou a viver, não interessa porque eu estou a aproveitar a minha jornada, não interessa porque eu estou a fazer a minha parte, portanto faz também a tua. Se cada um de nós fizer a sua parte, se cada um de nós for a mudança que quer ver no mundo, todos juntos, porque 1 mais 1 é igual a 2, todos juntos nós vamos conseguir mudar a nossa realidade enquanto sociedade, enquanto humanidade, enquanto planeta. Ora então, para isso nós temos mesmo de transformar a nossa relação interna. Em vez de nós estarmos tão focados no externo, em vez de estarmos tão focados no que é que vão dizer, no que é que vão pensar, no será que estou a fazer bem? Vamos preocupar-nos mais em como é que nós estamos a falar connosco, como é que tu estás realmente a tratar, a falar com o teu ego. E por ego, vamos dar aqui uma pequena definição de aquela parte do nosso cérebro que gosta de sobreviver, aquela parte que gosta da previsibilidade da vida, que gosta de saber o que é que vem a seguir, onde é que está a pisar. O ego gosta muito do conforto e o ego foi aquela parte de nós que levou com todas as crenças de toda a gente à nossa volta até aos 7 anos. O ego começou a ser formado aos 8 anos de idade, portanto, nós fomos uma esponja até aos nossos 7 anos, a partir desse momento o nosso ego está a ser formado, está a ser formatado com tudo o que ouviu e com tudo o que viu para trás. Pelo que não há melhor maneira para falar com o nosso ego do que falar com um adolescente. Nós não estamos a negociar com um adolescente, nós não estamos a ordenar o adolescente a fazer alguma coisa, mas nós estamos a impor-lhe regras, nós estamos a impor-lhe limites. Muitas vezes nós não conseguimos impor limites externos porque nós não temos limites internos. Muitas vezes a nossa dificuldade de dizer não não é só o facto de nós termos a crença de que nós temos de ser permissivos e temos de cuidar do outro, temos de dizer sim ao outro, mas é também o facto de nós não nos conseguirmos a nós dizer que não. Porque se o nosso ego, o nosso adolescente interno acredita que tem de agradar o mundo, tem de dizer sim, nós temos de impor o limite ao nosso ego de chega, basta, eu vou-me colocar primeiro. Está na altura de tu, meu querido ego, colocar-te primeiro. Quando nós nos impomos este limite, nós vamos conseguir começar a dizer não lá para fora. Quando tu começas a dizer não a ti próprio, quando tu te impões esse limite, quando tu começas a dizer não lá para fora, tu começas a transformar as tuas relações. Tu começas a ver quem são os teus verdadeiros amigos, quem é que quer o teu bem, quem é que só estava lá porque tu eras uma pessoa permissiva, quem é que só estava lá porque tu deixavas-te abusar, deixavas-te ser usado ou usada. Tu vais começar a perceber o tipo de amizades, o tipo de relações amorosas, o tipo de relações familiares que tu atrais para ti. E de cada vez que tu percebes um padrão, esse padrão deixa de ser um padrão, deixa de ser algo inconsciente e passa a ser algo consciente. Quando tu percebes o padrão, esse padrão começa a ser uma escolha e tu podes escolher voltar a repetir ou encerrar esse ciclo. Para encerrar o ciclo, nós temos de conseguir finalmente alterar os nossos comportamentos, de encerrar o ciclo em condições. Existe uma oração que se chama oração para encerrar ciclos. Eu tenho no meu canal do YouTube e vou também colocar aqui no canal do Spotify, que é uma oração de libertação, de deixar ir as coisas para começarmos do zero, começarmos tudo de novo. Quando nós percebemos que nós repetimos
comportamentos, repetimos padrões, repetimos relações, repetimos tudo na nossa vida, nós começamos a perceber, ok, se isto está a repetir-se na minha vida é porque eu ainda não aprendi. Se eu tive certa ação perante esta situação, eu agora vou mudar a minha ação. Eu vou mostrar ao meu ego o quão fixe, o quão cool pode ser viver no nosso desconforto, viver no imprevisível, no deixarmos-nos surpreender pela vida. É este o nosso trabalho, é isto que transforma as nossas relações. É isto que transforma por completo a nossa vida. É o nós aprendermos a deixarmos-nos surpreender a cada passo. O deixarmos que entender, trazer para o nosso consciente. Se eu repeti isto, quando esta situação no meu passado aconteceu, se eu tive esta ação e tive este resultado, então eu vou ter uma ação diferente para ter um resultado diferente. Se de cada vez que nós percebemos que estamos a repetir um padrão, que estamos a repetir um comportamento, se nós mudarmos, se nós pararmos, se nós respirarmos, se nós percebermos de onde é que isto vem, porque é que eu estou a ter este comportamento, porque é que o meu corpo está a reagir assim, onde no meu corpo é que eu sinto esta reação. Isso muda muito a nossa vida. De cada vez que nós nos conectamos connosco, com o nosso corpo, com a nossa essência, com a nossa alma, com toda a tríade do ser, portanto, corpo, mente e espírito, nós conseguimos alterar, nós conseguimos mudar a nossa vibração, conseguimos vibrar mais alto, conseguimos atrair outras coisas para a nossa vida, conseguimos começar a manifestar cada vez mais, cada vez melhor os nossos sonhos, as nossas ideias para o mundo material. O segredo disto tudo é focarmos-nos em nós, focarmos no nosso centro, no nosso ser, relacionarmos-nos com os outros, sempre focando o eu. O que é que eu sinto? O que é que eu estou a ver no outro que está em mim e não nele? O que é que me incomoda no outro? O que é que me incomoda nesta situação? E resolver isso em mim e não no outro. Eu não posso mudar ninguém. Existe uma frase do Jacob Roth que é algo como: considerando o quão difícil é mudarmos-nos a nós próprios, nós entendemos o quão difícil e o quão patético é nós considerarmos sequer tentar mudar outra pessoa, mudar quem quer que seja. E é isto que nós entendemos, é assim que nós transformamos as nossas relações, é transformando a nossa relação connosco próprios, sem tentar sabotar ninguém, sem tentar culpar o outro, é trazer tudo para nós, é o que é que em mim está errado, o que é que em mim eu não consigo entender, o que é que em mim eu preciso de mudar para que esta situação não me incomode mais. E não é aquela autocrítica excessiva de eu estou a fazer mal, eu sou um burro, porque isto, meus caros ouvintes, é falar mal connosco. Isto é tratarmos-nos mal. É entender, ok, eu não sabia melhor até este momento, mas eu agora sei, eu agora já percebi que estou a repetir um padrão, eu agora vou escolher fazer outra coisa, eu agora vou escolher tomar outra ação, tomar outra decisão, mudar a minha vida. O que é que eu agora posso fazer neste preciso momento para alterar o que quer que seja na minha vida? E ao mesmo tempo, sem me cobrar toda a mudança de uma vez. O que acontece muito nestes processos de autoconhecimento, de autodescoberta, quando são feitos sozinhos, quando não são acompanhados por terapeutas especializados, existe uma autocobrança excessiva de eu tenho de mudar de hoje para amanhã. Não, é um caminho, é uma jornada, é um celebra todas as tuas vitórias, é celebra todos os teus passos. Tu não chegaste até este momento, até este podcast, por acaso. Tudo o que está para trás trouxe-te até aqui. Portanto, o que tu estás a plantar agora, o que tu estás a fazer agora, vai ter resultados, vai ter a sua colheita lá à frente. É sempre importante nós respeitarmos o nosso tempo, é sempre importante nós respeitarmos a nossa condição, é sempre importante nós avaliarmos o que é que nós já fizemos, o que é que nós já conseguimos alcançar.
olhar para trás e olhar para o hoje, para este momento preciso. O que é que lá atrás eu não gostava em mim e que hoje eu já não tenho, já não faço, que comportamento é que eu tinha, que reação é que eu tinha, que hoje já não está presente na minha vida. É muito importante nós fazermos esta avaliação a cada pouco, porque todos nós temos vontade de desistir de vez em quando, todos nós temos. Aliás, eu às vezes tenho vontade de desistir de toda a minha jornada, tipo 3 vezes por dia, porque não é um caminho fácil, não é um caminho para qualquer pessoa, é um caminho para pessoas corajosas, é um caminho para pessoas que já estão mesmo fartas de viver na mesmice, estão fartas de viver o que os outros, o que alguém que supostamente manda neste mundo diz. É para pessoas que se sentem capazes de fazer a mudança, para pessoas que querem dizer o basta. Este caminho é mesmo para aquelas pessoas que querem saber quem são, que querem conhecer a sua essência, que querem trazer cá para fora a sua essência e que têm a capacidade de entender que não é uma terapia que promete uma cura de um momento para o outro que o vai fazer. Este caminho de autoconhecimento é uma jornada, é uma maratona de altos e baixos numa montanha russa em que sim, nós vamos escorregar, em que nós vamos cair, em que nós vamos sangrar, em que vai doer e vai doer muito, em que vamos ao êxtase e vamos ao poço, mas nós nunca voltamos para aquele fundo do poço escuro do qual saímos. Porque quem faz esta jornada, quem faz este caminho, já esteve no seu fundo do poço e decidiu que não queria mais voltar lá. É sempre importante nós respeitarmos o fundo do poço de cada um. É sempre importante nós começarmos a perceber que nós não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. É importante nós entendermos que se nós estamos na nossa jornada, vai nos acompanhar quem tem de acompanhar. Vem connosco quem tem de vir. Aquelas pessoas, aquelas amizades que nos dizem, nos atiram à cara, tu estás diferente, tu não eras assim, são pessoas que não estão confortáveis com a nossa essência, não estão confortáveis com a nossa identidade. Portanto, mantém-te firme, deixa aqui o teu comentário, deixa o gosto no podcast, mete seguir o podcast também e partilha com quem tu achas que precisa desta mensagem, porque por vezes basta uma palavra, basta uma frase para tocar no coração, para tocar no ponto de alguém. Aquelas pessoas que tu queres que caminhem contigo, mas que não estão a conseguir, não estás a conseguir dar a mensagem, envia o podcast. Pode ser que alguma coisa hoje possa transformar a sua vida. Ser sempre feliz, ser sempre sonhadora, sonhador. E vamos transformar as nossas relações, vamos transformar a nossa vida, começando sempre em nós. Nunca deixe de sonhar. Até à próxima.